é o Hildo, Nazareno de Jardim Amanda. E aí, galera, tudo bom? Aqui é a Bia, da Igreja do Nazareno. Paz do Senhor a todos. Aqui é o irmão Jonatas, também conhecido dos irmãos aqui da Igreja do Nazareno. Estou participando dessa live aqui, dessa oportunidade para adorar a Deus junto com vocês. Amém? Vou passar para o pastor Hildo. Como a gente está de costume já falando pelas mídias sociais, então hoje a gente convidou o Jonatas para fazer o louvor, uma participação especial, mas hoje a gente tem um tema bem da hora para falar com você. Espero que você fique ligadão aí, para a gente poder trocar uma ideia. Você pode mandar sua pergunta, como foi falado semana passada, pode mandar sua pergunta, a gente vai ler depois os comentários e daí a gente vai responder no vídeo seguinte. Beleza? Vamos louvar o Senhor, mas antes vamos orar, porque é importante a gente falar com o nosso Pai. Irmão, feche seus olhos onde você está, a gente vai orar. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te damos graças e bendizemos o teu nome, porque longe do Senhor, fora do Senhor, não há salvação, não há esperança. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui, a vida do Jonatas, a vida, Senhor, da Beatriz, ó Pai, a vida do Elton que está por trás da câmera. Nós queremos te louvar pela liderança, Senhor, da nossa igreja, das igrejas do Brasil todo e do mundo, Pai. Pedimos que o Senhor comece a guiar a tua igreja, a tua noiva, para, Senhor, se encontrar contigo. Mas nesse momento, ó Deus, nós pedimos ao Espírito Santo que fique conosco para que a gente possa trocar uma ideia juntos e o Senhor possa iluminar nossa mente e a gente possa crescer junto, aprendendo e crescendo no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Onde está o Rei?
vamos cantar mais um louvor, adorar ao Senhor. É bom demais adorar o nome do Senhor. Eu vou falar uma coisa aqui que eu estava comentando em uma live que eu fiz com um amigo meu. E eu disse para ele bem assim que adorar a Deus, cantar louvores a Deus, é como, sabe aquele dia de frio, aquele friozinho que gela a pele, e aí a gente coloca um casaco, a gente pega a coberta e se cobre, e aí a gente se sente protegido, aquecido, a gente se sente acolhido, protegido naquele momento. E é bem assim quando a gente cantamos e adoramos ao Senhor, a gente se sente pertinho dele, o nosso coração é aquecido, a nossa alma se sente protegida, pois estamos na presença dele. Amém? Vamos adorar mais um louvor, que esse louvor possa tocar no seu coração nesse momento, que o Senhor possa alimentar o seu coração, que com certeza é sedento por mais de Deus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça,
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou. Glória a Deus, que bênção, né? Eu imagino você aí onde você está agora. Olha que coisa sobrenatural é o nosso Deus. Que nesse momento aqui agora, nós estamos nessa sala aqui onde nos organizamos e nos preparamos para ministrar este culto ao Senhor, e também para que este culto alcançasse a sua vida. E eu tenho certeza que da mesma forma que aqui nós sentimos a presença de Deus, o nosso coração aqui se encheu de Deus, de alegria aqui agora. Esta sala aqui parecia um pedacinho do céu ali onde nós estávamos mais pertinho de Deus, adorando ao Senhor. Eu tenho certeza que aí onde você está também aconteceu a mesma coisa. Seu coração foi tocado pelo Senhor, a sua alma se encheu do Senhor, se encheu de alegria, de poder ter louvado o nome do Senhor, de poder estar adorando o nome do Senhor. E é isso, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que está aí agora assistindo este vídeo, eu quero te desejar que você possa se entregar cada vez mais, que você possa receber, abrir o seu coração, porque daqui a pouco vamos ouvir uma palavra direcionada por Deus. Iremos ouvir uma palavra que o Senhor vai colocar no coração do nosso irmão, de todos que aqui está, e que você possa deixar o Senhor falar com você, que você possa deixar o Espírito Santo tocar no seu coração, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Interessante, Jonatas, que quando você estava ministrando o cântico, aí tenho certeza que o pessoal que está aqui compartilha da mesma ideia, que a nossa mente começa a ser bombardeada por um monte de pensamentos, de informação, e daí vem a letra da música que nos leva a trazer o teatro na nossa mente de Jesus se dando por nós e tal. E eu lembrei de uma passagem que quando Jesus ressuscita, ele encontra os discípulos a caminho de Emaús, e os caras falam o seguinte: poxa, era o Senhor, mas você não percebeu que na hora que ele ministrava, o nosso coração ardia? O meu coração, tenho certeza que dos meninos aqui também, da Bia também, nosso coração ardia quando você ministrava a palavra cantada para o Senhor Deus. Eu, de fato, eu senti a presença de Deus aqui, na ministração que o Senhor colocou em teu coração. Deus abençoe sua vida e continue abençoando mais e mais. É muito bom ter você aqui com a gente hoje aqui. O Jonathan precisou dar uma saída rápida porque ele tinha um compromisso marcado, na verdade, né? Mas foi muito bom a presença dele aqui. Aí a gente convidou o Iago. O Iago é nosso presidente de JNI, de Mocidade, Juventude Nazareno Internacional. E o Iago vai estar dedilhando ali para a gente ali. Mas a gente quer agora falar um pouco da palavra de Deus. A gente está vivendo essa semana da Páscoa. A Bia, durante a semana, ela com certeza deve ter preparado um monte de perguntas e tal.
Só que eu não tenho todas as respostas e eu vou deixar ela sem algumas respostas até hoje também. Mas eu quero rapidamente falar um pouco sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? E o que ela significa para você? A Páscoa, para alguns, é um momento onde as pessoas compram ovos de chocolate e tal, onde tem como símbolo o coelhinho, mas para nós cristãos não é isso. Apesar que nós temos o nosso Cordeiro Pascal. Mas aí, fala aí, Bia. O que é a Páscoa, Bia, para você? A Páscoa, para mim, ela, se eu for bem pessoal, eu vou dizer, para mim, significa liberdade. A Páscoa, Jesus ele morreu por nós e Jesus ressuscitou. O véu se rasgou. Então, não precisa mais de ninguém ir adorar por mim, não precisa ninguém levar um sacrifício para mim, eu posso fazer isso. Então, eu tenho toda essa liberdade para adorar a Deus. Então, hoje eu sou uma pessoa feliz por isso, porque eu entendi o significado da Páscoa. É bem mais gostoso que um ovo de chocolate. Isso é verdade, bem mais gostoso que um ovo de chocolate. Mas, por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu selecionei um texto da palavra porque uma pessoa me fez a seguinte pergunta: por que Jesus ele morreu por nós? Eu fiquei uma semana pensando sobre isso. Apesar que eu tenho já em mente o porquê que ele morreu por mim e pela humanidade. Mas a gente nunca está preparado para explicar de forma clara para as pessoas o porquê que ele morreu pela humanidade. E eu pensei o seguinte, que tudo aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus havia dito para o homem, né, Adão e Eva. Quando eu falo homem, eu estou falando o ser humano. Para o ser humano, ele falou o seguinte: de todas as árvores dos jardins comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerá. E daí, eles foram e comeram. Aí você fala: Hildo, mas como que Deus ele pode ter condenado à morte eles por ter comido apenas um fruto? Não era apenas um fruto. Porque Deus ele trabalha por meio de princípios. Deus ele trabalha por meio de princípios, e o princípio que Deus ele estava querendo trabalhar com Adão e Eva naquele momento era a obediência, a fidelidade. E Deus ele queria saber até onde essa fidelidade ia. Então ele falou: de todas as árvores comerás livremente, mas dessa árvore que está no meio do jardim dela não comerás. E só que, pensando eu, e daí a gente começa a pensar, que talvez o acusador, ele começasse a se espalhar por todo o território mundial, que Deus ele queria marionetes, ele queria controlar as pessoas, que não existia livre-arbítrio, que as pessoas, Deus ele queria manipulá-las e tal. Isso não é verdade, isso é um pensamento meu. Isso não é verdade, porque na verdade Deus de fato nos deu liberdade. E o livre-arbítrio ele existe. Eu posso optar em estar com Deus e não estar com Deus. Eu posso optar em aceitá-lo e não aceitá-lo. Isso vai mudar se eu amo ou não amo ele? Não. Desculpa. Isso vai mudar se ele me ama ou não me ama? Não. Isso não muda, porque ele me ama de qualquer jeito. Mas eu posso decidir amá-lo ou não amá-lo. Bia, eu queria saber se você tem alguma pergunta referente à Páscoa. Eu amo muito
a escola bíblica porque é o meu lugar preferido de tirar dúvidas. E eu sempre venho cheio de perguntas pro Hildo. Mas eu sou uma pessoa que gosta de viajar na maionese e eu gosto de ir bem a fundo e saber o porquê das coisas. Para mim, tudo tem que ter um porquê. E eu fiquei pensando, hoje nós comemoramos a morte e ressurreição de Jesus. Mas antes disso, o que era comemorado na Páscoa? O que era a Páscoa antes disso? Boa pergunta. Na verdade, a Páscoa ela só está inserida no calendário judaico. É uma festa judaica cristã, onde o povo de Israel, ou os hebreus, eles comemoraram a saída deles do Egito, que está lá no livro de Êxodo, falando. Êxodo significa saída, a saída deles do Egito. E daí, naquele episódio, uma das 10 pragas que Deus havia mandado para o povo do Egito seria quando a sombra da morte passaria por todas as casas do Egito, e ela só não entraria naquela casa onde o sangue do cordeiro estivesse nos umbrais da porta ou nos batentes da porta. Então, algumas casas, na casa dos hebreus, tinha esse sangue do cordeiro, e daí ela passava direto, e apenas na casa que não tinha esse sangue. E como o Velho Testamento, o Novo Testamento, ele é a revelação do Velho Testamento, aí então o nosso Cordeiro Pascal, como a gente já tinha dito, ele se mostra, ou seja, ele vem e se apresenta no Novo Testamento. Como diz os profetas, falam assim, porque Deus, na plenitude dos tempos, mandou seu Filho, nascido de mulher, para vir e morrer por nós. Jesus, ele não teve uma morte, mas antes de entrar nesse assunto, deu para entender mais ou menos que a Páscoa ela era comemorada pelos hebreus com sacrifício de animais, onde um cordeiro ele era morto, imolado, morto e sacrificado a Deus como símbolo de Páscoa. Por isso que Deus ele escolheu esse momento para poder mandar seu filho como cordeiro, para que o sangue dele fosse a restauração da aliança quebrada lá no Éden, que eu havia comentado antes, que o homem ele estava condenado à morte eterna, porque por ele ter desobedecido a Deus, ter quebrado essa aliança, ele fez uma escolha de mente pensada. Claramente, ele escolheu desobedecer a Deus e comer daquele fruto. Por isso que não era apenas um fruto, mas era um princípio, uma lei que foi quebrada. E ele quebrou de mente clara, de livre escolha, ele quebrou essa desobediência. E daí, como eles eram os nossos primeiros pais, então a gente herdou essa condenação eterna. A gente herdou a morte eterna. Mas aí esse cordeiro pascal, que é Jesus Cristo, ele vem para nos dar vida e vida eterna. Não morte eterna como a gente estava condenado, mas vida eterna. E então Jesus ele vem para esse mundo para nos dar essa vida. Mas para que eu tenha essa vida, como que eu vou entender direito esse negócio? Por exemplo, em João capítulo 3, versículo 16, vou pegar aqui a minha Bíblia. Diz assim, João 3, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que, quando fala que Deus amou o mundo,
que deu seu filho, único filho, porque o unigênito está se referindo a filho único, está simplesmente falando que ele deu o cordeiro para a gente, para que esse cordeiro fosse morto. Mas eu queria frisar uma questão. Por que filho único? Por que filho único? Porque até então a gente não tinha referência de pai. E Jesus, ele veio como o único filho de Deus. E quando ele apresenta a primeira pessoa da Trindade como pai, a gente começa a ter uma referência de pai. Que ele nos mostrou essa referência. Mas se você perceber que o Filho de Deus, ele veio, o próprio Filho de Deus, ele veio para sofrer, porque Jesus não teve uma vida sem propósito. Toda a sua vida foi com um propósito. E o propósito da vida de Jesus era vir, sofrer, morrer por mim, por você. E foi isso que ele fez. Ele veio e cumpriu o seu propósito. Tanto que uma das falas dele, quando estava lá na cruz do Calvário, é: está consumado. Ou seja, está feito. Eu paguei a dívida. E o interessante é que a Bíblia fala que ele era unigênito. Mas depois que ele morre, e depois do terceiro dia que ele ressuscita, o interessante é que ele já não é mais unigênito. Ele, de unigênito, ele passa a ser primogênito. Mas por que primogênito? Ele era unigênito, agora ele é primogênito, que quer dizer primeiro filho. Cara, aí o negócio fica top, porque assim, a gente começa a falar assim: poxa, mas como assim, Hildo? E tal, porque Jesus, o propósito de Jesus era tão da hora, que nem Satanás sabia desse negócio, cara, do plano. E daí quando Jesus está no Getsemane orando, e os discípulos Pedro, João e Tiago, eles estão dormindo e tal, e Jesus fala bem assim: poxa, mas vocês não conseguem nem vigiar um pouco comigo? E daí Jesus ele fala bem assim: então abra os olhos, vamos vigiar, vamos orar, cara, orem para não cair em tentação e tal, todo aquele bate-papo. E Satanás estava louco, talvez falando: você não vai conseguir. Quem é você? E se você perceber naquele filme Paixão de Cristo lá, do Mel Gibson lá, tem uma fala que ele fala assim: mas quem é teu pai? Ele fala: quem é teu pai? Cara, ele estava louco, ele não sabia, cara, do plano. E daí eu poderia falar, colocar como tema aqui, que Satanás caiu na arapuca de Deus. Porque é interessante que ele não sabia do plano, não sabia do propósito, porque o propósito estava só o pai e o filho sabiam. Nem os anjos sabiam. E o interessante é que quando Jesus morre e ressuscita, ele não é mais o único filho de Deus, mas o unigênito de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Se puder abrir aí onde você está, no seu lugar e tal, pode abrir. Deixa eu procurar Hebreus rapidão aqui. Cara, eu acho que na minha Bíblia não tem Hebreus, cara. Eu acho que na minha Bíblia não tem Hebreus, você acredita? Não estou encontrando. Hebreus, vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: e novamente entronizou o seu primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus não é mais depois, a partir do domingo pela manhã, quando Madalena vai encontrar e ver a pedra removida, Jesus não era mais aquele primogênito.
Quando Maria Madalena sai correndo desesperada, encontra Pedro, encontra o João e tal, fala assim, olha, não, o corpo do Senhor não está lá. Jesus não era mais o unigênito, ele era primogênito. Primeiro filho de muitos que ainda viria, eu e você, primogênito de Deus. E Satanás, ele ficou tão maluco, tão chapado, que daí ele fala assim, mas como assim, que plano é esse e tal? Porque Jesus desce às profundezas e toma a chave do inferno e da morte da mão de Satanás. E daí o apóstolo Paulo vai falar lá na sua carta aos Coríntios, vai dizer assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está a tua vitória, morte? Porque ele venceu a morte, glória a Deus por isso. Mas o mais interessante é que ele também escreve lá na 1 de Coríntios 2:8, fala bem assim, se os principados e potestades desse mundo soubessem o que estava por trás da cruz, não teriam crucificado o Rei da Glória. E essa é a nossa Páscoa. É o Filho de Deus que veio ao nosso encontro. Não sou merecedor desse sacrifício. Você não é merecedora, nós não somos merecedores. Mas aprove Deus, com a sua graça soberana, nos alcançar. Por que eu? Por que você? Por que nós? Cheios de falha, de pecados, talvez com comportamento diferenciado com as pessoas, cheio de preconceitos, mas essa é a nossa Páscoa. Não mais precisamos fazer sacrifícios, não mais precisamos imolar cordeiros, porque Ele fez o único sacrifício por mim e por você. Agora, só queremos que as pessoas que não aceitaram esse sacrifício, elas aceitem esse sacrifício. Porque igual foi lido João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer. É necessário aceitar. É necessário se entregar a Ele para que seja válido esse sacrifício. Quando o Jonatas estava ministrando o louvor, eu fiquei pensando bem assim, poxa, Senhor, mas por que eu, Senhor? Por que eu é que fui escolhido? Não sou digno, não sou merecedor, mas Ele decidiu me dar essa oportunidade por causa da sua graça, por causa do seu amor tão grande para comigo, para com você. Isso é a nossa Páscoa, Bia. A minha, a sua, a nossa. Uma Páscoa que marcou a história, onde a história foi dividida em antes e depois de Cristo. É isso. Eu tenho certeza do quão maravilhoso é ouvir a palavra de Deus e entender que antes nós éramos criaturas e hoje nós somos filhos. Só que nesse vídeo de hoje eu queria que você deixasse Deus falar no seu coração que você é filho. Se comporte como filho, porque Deus ele quer te tratar como filho. Ele quer te amar como filho, porque Ele é pai. Pai é aquele que vem e dá carinho e quando tem ele chama, e quando precisa chama a sua atenção. E nós não somos mais criaturas. O amor dele é incondicional. O amor dele é real. O amor dele chega aonde você nem imagina. E nós estamos comemorando isso, o amor de Jesus.
o que aconteceu de melhor, o que pode acontecer de melhor. É esse amor, que é o que enche o meu coração e o que me faz querer todos os dias. Porque sem esse amor a gente não vive, sem esse amor a gente não existe. Nós somos dependentes do amor do Pai. Amém, glória a Deus. Agora pegando o Iago de surpresa. Vamos cantar, né, Iago? Feche seus olhos onde você está. Vamos orar para agradecer esse momento. Mas antes de orar, eu quero saber se a Bia quer orar. Amém. Senhor, eu te agradeço e eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque o Senhor muda a nossa história. Eu te agradeço porque o Senhor é o único que nos ama e o Senhor nos vê como nós somos. E o seu amor nos alcança todos os dias. Eu te agradeço pela vida do Wildo, porque ele se dispôs a estar aqui hoje, a transmitir o que o Senhor queria nos falar. E eu peço, Espírito Santo, por gentileza, para que as palavras de hoje, para que elas fiquem gravadas no nosso coração, para que não entre no ouvido e saia no outro, mas que a tua palavra fixe no nosso coração. Espírito Santo, eu gostaria de te convidar, por gentileza, venha e entre no nosso coração, faça morada. Que a nossa força, que nós venhamos todos os dias ter em mente de que a nossa força vem do Senhor e que nós precisamos de Ti. Eu te agradeço por esse momento, te agradeço pela vida do Iago, te agradeço pela vida do Elton, te agradeço por cada um que está assistindo esse vídeo e peço para que o Teu Espírito Santo abençoe as casas e o coração e para que vidas sejam transformadas, para que haja renovação no coração e na mente de todos que estão assistindo agora, em nome de Jesus. Amém.